E aí, pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro episódio do podcast A Hora da Notícia, parte do projeto Matemática Sem Barreiras. E o nosso assunto de hoje são as eleições. No próximo domingo, dia 15 de novembro, ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais, onde são escolhidos os prefeitos e os vereadores de cada município. Primeira coisa, você sabia que a forma como são contabilizados os votos para prefeitos e vereadores é diferente? Para eleger os prefeitos, assim como os presidentes e governadores, acontece um sistema majoritário, ou seja, quem tiver a maioria dos votos válidos é considerado vencedor. Se por acaso o primeiro colocado não tiver recebido mais da metade desses votos válidos, o famoso 50% mais um, acontece o segundo turno. Mas atenção! Em cidades com menos de 200 mil eleitores, as eleições ocorrem em um único turno. E aí surge uma outra pergunta. Mas e os votos válidos? Quais são os votos válidos? Bom, são considerados votos válidos aqueles destinados a um candidato ou a um partido. Tanto os votos em branco quanto os votos nulos são considerados inválidos e não entram na contagem dos votos, e também não podem ser destinados a nenhum candidato. E é importante lembrar que é falsa a informação de que a eleição pode ser anulada caso metade dos votos sejam brancos ou nulos. Não caiam nessa. De volta aos vereadores, eles são eleitos pelo sistema proporcional e não pelo sistema majoritário, como o caso dos presidentes e prefeitos. O sistema proporcional é o sistema no qual o voto dado a cada candidato é primeiro considerado para o partido ao qual ele é filiado. O total de votos de um partido é que define quantas cadeiras ele terá direito na Câmara. Para conseguir o cargo, depende do chamado quociente eleitoral, que determina quantos votos um partido precisa ter para ganhar o direito aos lugares na Câmara. O quociente eleitoral é calculado a partir da soma do total de votos válidos contabilizados no município, dividido pela quantidade de vagas disponíveis. Por exemplo, se forem recebidos 1.000 votos válidos para vereador e houverem 10 vagas sendo disputadas, o quociente eleitoral será igual a 100 votos. É a partir desse quociente eleitoral que se decide o número de vagas que cada partido terá na Câmara Municipal, pelo cálculo do quociente partidário. Cada partido terá direito a um certo número de cadeiras, definido pela divisão do número de votos que a legenda recebeu nas eleições pelo quociente eleitoral. Voltando ao nosso exemplo, para um quociente eleitoral de um município igual a 100 e um partido que obteve 200 votos no total, sendo de legenda ou de candidatos a ele filiados, o quociente partidário será 2, ou seja, o partido terá direito a 2 vagas na Câmara. Por isso que nem sempre os candidatos com maior número de votos são eleitos. A eleição dependerá também do número de votos que o partido do candidato recebeu, considerando todos os seus candidatos. Se uma legenda tiver direito a 2 vagas, elas serão ocupadas pelos seus 2 candidatos mais bem votados. Isso porque, entre os candidatos de um mesmo partido, também há uma concorrência, onde as vagas acabam ficando com aqueles que tenham conseguido um número de votos nominais igual ou superior a 10% do quociente eleitoral. Essa regra entrou em vigor a partir de 2015, para diminuir as distorções causadas pelos candidatos chamados de puxadores de voto, que conseguiam um número muito significativo de eleitores e acabavam trazendo candidatos com votações muito menores. No nosso exemplo, cujo quociente eleitoral é de 100, os candidatos que ficaram com as 2 vagas destinadas ao partido seriam aqueles que tivessem pelo menos 10 votos nominais. Agora, caso parte do candidato melhor votado em determinada cidade não obtenha número suficiente de votos para alcançar o quociente eleitoral, o candidato não poderá ocupar o cargo, tendo que esperar por vagas remanescentes. Agora, voltando à nossa postagem, nós temos o aumento do número de candidatos a prefeito. Esse aumento também ocorreu entre as candidaturas a vereador e podem ter sido motivadas pelo fim das coligações e pelo maior rigor da cláusula de barreira. Para essa eleição, os partidos não puderam formar coligações no formato de chapas e blocos, com candidatos de diferentes partidos. Coligações funcionavam como um partido único, e votando em um candidato a ela coligado, o eleitor concedia seu voto a favor de todos os partidos da coligação. Dessa forma, sem querer, o eleitor podia eleger candidatos com os quais não tivesse afinidade, pois essas alianças entre partidos nem sempre refletem a adoção de uma mesma ideologia. Então, com a mudança, o voto de legenda beneficia apenas um partido, permitindo que ele tenha mais vagas na disputa e evitando que um candidato de outro partido seja eleito com o voto na coligação. Assim, para conseguir mais votos, os partidos passam a lançar mais candidaturas. A proibição das coligações também tem a intenção de diminuir as distorções provocadas pelos puxadores de voto, mas também pode passar a prejudicar partidos políticos menores, que terão dificuldades em alcançar o coeficiente eleitoral.
Por fim, vamos falar da cláusula de barreira, que foi estabelecida através da reforma política de 2017. Ela tende a limitar as atividades dos partidos políticos que não conseguiram um determinado montante de votos nas vagas disputadas na eleição federal. Assim, o tempo de propaganda e o acesso ao fundo partidário serão limitados pelo critério de desempenho eleitoral mínimo, que é de 1,5% do total de votos válidos distribuído em 9 estados ou mais. Além disso, a legenda deve obter, no mínimo, 1% dos votos válidos em cada um dos 9 estados, ou eleger 9 deputados distribuídos em, no mínimo, 9 estados. Obrigada por ouvir e até a próxima!